Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos mais uma noite para louvarmos e cultuarmos o nosso Deus através do aplicativo do YouTube. Estamos todos reunidos com o interesse, com o desejo de louvarmos, exaltarmos, adorarmos o nome do nosso Deus. Também estamos reunidos para ouvirmos a voz do nosso Deus através de sua palavra. O meu desejo, querido, querida, é que você possa estar bem junto com os seus, na sua casa ou onde quer que você esteja nesse momento, conectado conosco, conectado a Deus, nesse momento de culto que nós passaremos na presença do nosso Deus. Aproveito para pedir para que você se lembre do nosso tempo de oração, o tempo de súplicas em favor de nós, os nossos, das pessoas que convivem conosco. Também peço para que você se lembre, ou melhor, você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta, para que você o faça na conta do Itaú. A conta está aí na tela, também o Pix, e também você que quer contribuir financeiramente com a reforma e ampliação do nosso templo, a conta da Caixa Econômica é uma conta específica para a reforma. Peço também para você se inscrever em nossos canais, lá no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Vamos orar? Senhor, na Tua presença nós estamos nessa noite especial. Nós te louvamos, exaltamos o Seu nome e pedimos a Deus que o Senhor fale conosco nessa hora que nós estamos reunidos em Teu nome. Mas também, ó Deus, queremos que o Senhor receba de nós todo louvor, toda adoração. Estamos reunidos, ó Deus, para Te exaltarmos, para louvarmos o nome do Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto. Estamos aqui reunidos, ó Deus, para cantarmos ao Senhor e declararmos o nosso amor ao Senhor. Receba o nosso culto também, ó Deus, e fale conosco. Esse é o nosso desejo, oramos assim no nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 66, no verso 1 ao verso 3, nos diz: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Eu convoco você, meu irmão e minha irmã, para que juntos nós possamos cantar as grandezas de Deus, para que juntos, nessa noite especial, nós possamos dizer que tremendos são os seus feitos, que grandes são as tuas obras, nós possamos, a uma só voz, adorarmos o nosso Senhor. E para isso, nós vamos então, mais uma vez, nos colocar na presença do nosso Deus, agora com cânticos, louvando e cultuando o nosso Deus. Não há outro igual, Ele é poderoso.
Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar o que Deus falou comigo no decorrer dessas canções. Eu gostaria de lembrar aquilo que Deus tem preparado para a vida de cada um de nós, aquilo que Ele falou na sua palavra, sobre a eternidade, porque Deus fala que a glória dEle para nós não é nessa vida, e sim na próxima. Ou seja, na próxima vida nós iremos cantar Santo, Santo e Santo. Então que você possa exaltar ao Senhor na sua casa, que você possa elevar a sua voz e cantar a Deus de todo o seu coração. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, exaltar o Senhor com tudo o que somos, com todo o meu ser, com todo o nosso ser, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, a nossa adoração não possa ficar limitada a esse teto apenas, Deus. Mas que em nome de Jesus, Pai, a nossa adoração possa ser pura e sincera diante de Ti, Deus, para que o Senhor possa inclinar os Teus ouvidos e ouvir a nossa adoração, Deus. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Deus, o nosso coração, para que o Senhor fale, continue falando com a Tua palavra, e que esse momento de adoração e louvor ao Senhor possa continuar no decorrer da palavra. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos abrir então as nossas Bíblias no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Vamos ler todo o Salmo. E o texto da palavra de Deus, o Salmo de Davi, nos diz:
Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Não sei você, mas eu, ao ler esse texto, eu sempre fui tomado e sempre sou tomado de uma grande admiração, de um grande entendimento da urgência e da expectativa que gera em nós ao lermos esse salmo. E falando de expectativa, é algo maravilhoso e normal para nós. Como seres humanos, nós temos expectativas de que acontecem ou acontecerão coisas boas em nossas vidas. Eu tenho convicção de que você já teve ou está tendo várias expectativas. Você está tendo uma vontade de que algo aconteça em sua vida. Eu tenho convicção, sem dúvida nenhuma, de que todo mundo tem muitas expectativas. O Salmo de número 24... ou melhor, o Salmo de número 24, ele nos diz de forma clara, esse é o tema. O tema é o Rei da Glória. O Rei da Glória, o tema que esse Salmo está falando é o Rei da Glória. É a expectativa de nós acharmos e de nós vivermos a realidade do Rei da Glória se manifestando. E é muito natural de que o ser humano possa viver cada vez mais a expectativa de coisas maravilhosas. Nós esperamos coisas boas. Os pais têm a expectativa da vinda dos seus filhos. As crianças vivem na expectativa de receberem presentes no Natal. Os jovens vivem a expectativa do vestibular, do que serão. Os casais vivem a expectativa do casamento. E nós, como Igreja Presbiteriana Independente de Jataí, vivemos a expectativa da volta dos cultos presenciais. Nós estamos vivendo a expectativa de regressarmos à realidade da vida. Diante do Rei da Glória, no Salmo 24, nós então podemos saborear a expectativa de um acontecimento abençoado. Nós vivemos a expectativa de coisas boas, eu na minha vida, você na sua vida. Segundo o Aurélio, expectativa é nada mais, nada menos do que a esperança fundada em pressupostos, direitos ou probabilidades ou promessas. De certa forma, a grande maioria das pessoas, elas vivem na expectativa do que acontecerá. E esse tempo em que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, é um tempo que tem gerado em nossos corações grandes expectativas. E, inevitavelmente, a expectativa é o que nos mantém vivos e felizes. O antigo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Bernardinho, disse que a expectativa gera responsabilidade, o que leva à necessidade de mais trabalho e de uma atenção ainda maior aos detalhes. Por outro lado, quem nunca se abateu diante das expectativas frustradas? E a lista não para. A lista é quase infinita de coisas que nos frustram, de expectativas que são frustradas, como, por exemplo, a reprovação num concurso, o abandono de alguém querido, a morte de alguém que a gente ama, ou até mesmo a demissão do trabalho. Para não ter as expectativas frustradas, é preciso que eu e você entendamos
que é primeiramente imprescindível não nutrir expectativas em coisas ou pessoas erradas, porque até mesmo as pessoas que nós amamos, muitas vezes, podem frustrar as nossas expectativas, ou até mesmo a direção que nós estamos tomando de forma profissional pode nos frustrar. O único que não pode, de forma alguma, frustrar as nossas expectativas é o próprio Deus. É por isso que o Salmo de número 40, verso 1, o texto diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ou seja, a única expectativa que não se frustra é, sem dúvida nenhuma, esperarmos em Deus, é vivermos em Deus. A única expectativa que nós não seremos frustrados é quando nós esperamos em Deus, é quando nós vivemos uma vida em Deus. Ou seja, o Deus que nós servimos, Ele é o Criador e Ele é o único capaz de não frustrar as nossas expectativas quando nós passamos a viver para Ele, quando Ele é o centro da nossa vida. O salmo que nós acabamos de ler nos convida a vivermos na expectativa de Deus. E o desejo de Davi aqui é nos preparar para o encontro com o Rei da Glória, com aquele que é digno de receber toda honra, glória e louvor. Esse salmo aqui, então, ele era cantado em procissões, indo até o templo em Jerusalém. E esse texto foi composto exatamente na entronização da Arca de Deus em Jerusalém. É por isso que a partir do verso 7 nós temos aqui uma declaração de que as portas de Jerusalém possam estar abertas para receber o Rei da Glória, a presença maravilhosa de Deus. Quando o templo foi construído em Jerusalém, vários salmos eram cantados na liturgia diária. Por exemplo, na segunda-feira era o salmo de número 48, na terça, o Salmo 82, na quarta, o 94, na quinta, o 81, na sexta, o 93, no sábado, o 92 e no primeiro dia da semana, no domingo, o Salmo de número 24. Eu não sei se você prestou atenção, mas esse salmo começa declarando que a terra é do Senhor e ele conclui colocando esse Deus entronizado na terra, numa cidade chamada de Jerusalém, no templo do Senhor. Então, eu quero destacar 3 coisas importantes que esse texto nos revela. A primeira coisa é que o Rei da Glória é o Criador de todas as coisas. O Rei da Glória é o Criador de todas as coisas. É isso que nos diz o verso 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Meu irmão e minha irmã, Davi nos orienta a estarmos conscientes de que Deus é supremo, é soberano sobre todas as coisas, sobre a obra da criação e sobre as suas criaturas. Deus é o Senhor e Criador do universo e Ele também, além de ser Criador, Ele é o proprietário da criatura e da criação. Por isso, que isso lhe confere um poder singular, não apenas de ser Deus, mas, acima de tudo, de ser Senhor, não apenas da humanidade, mas de toda a obra da criação. Deus é o Criador de todas as coisas, por isso Ele é o Rei da Glória. E não há quem não esteja sobre o seu domínio, e não há quem não esteja sobre a sua soberania, porque Ele é o Deus sobre todas as coisas. Olhando para o texto, o verdadeiro adorador de Deus sabe da sua supremacia. O verdadeiro adorador de Deus sabe que Deus é soberano, sabe que Deus é o Criador de todas as coisas, sabe que Deus é o mantenedor de todas as coisas, e é por isso que ele se rende, e é por isso que ele se submete, e é por isso que ele vive para Deus, não de forma forçada, não porque se ele não fizer, Deus vai pesar a mão, mas ele o faz com amor, com interesse de coração, para agradar o Senhor. Ele faz de coração porque ele entende que Deus é o Criador, porque edificou, e é o sustentador, porque estabeleceu todas as coisas, inclusive a cidade de Jerusalém. Esse salmo, então, começa exaltando o poder criador de Deus e o seu poder de ser o mantenedor de todas as coisas. É o Deus de Israel,
É o Deus de Israel que cria, que mantém, que fala, que conduz, que preserva, que cuida. É esse Deus que deve ser adorado no Salmo e na nossa vida. É neste Deus que deve repousar todas as expectativas da nossa vida. É nesse Deus que eu e você precisamos esperar. Nesse Deus que fala, nesse Deus que conduz, nesse Deus que tem cuidado de nós. Segundo lugar, segundo o texto, o Rei da Glória é santo. O Rei da Glória é santo. O Rei da Glória é santo, os versos 3 ao verso 6 nos diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Querido, nós precisamos entender que santificação é um processo gradual, progressivo, em que nós vamos nos distanciando do pecado e nos aproximando de Deus. É um processo em que, de forma progressiva, eu e você vamos abandonando a mentalidade humana e vamos sendo transformados pela mente de Cristo, através do seu Espírito Santo. Eu e você vamos abandonando as práticas do pecado para vivermos, para honrar o nosso Deus. Nós sabemos que santificação é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Santificação tem a ver com o abandono de práticas ruins que vão contra a vontade de Deus e de ser cada vez mais ungido, orientado, governado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Apesar da Bíblia dizer que os crentes não são salvos pelas obras da lei, a purificação do cristão vem mediante a atuação de Deus. E esse salmo nos mostra que nós devemos olhar cada vez mais para a santificação como uma evidência efetiva de que o servo e a serva de Deus de fato vive para Deus. Santificação do Rei da Glória, que ele não apenas não merece, mas que ele é digno, é a santificação de ser um Deus separado, de ser um Deus que pode ser adorado por aqueles que se rendem, que se dobram diante dele. E há dois verbos aqui no verso 3 que chamam a nossa atenção: subir e permanecer. O verso diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? Bem, é como se o salmista estivesse dizendo: quem pode chegar e ficar na presença de Deus? Quem pode morar na presença de Deus? Lembrando que aqui nós estamos falando do Monte Sião, do local do templo do Senhor, que representava a habitação de Deus. Há uma pergunta que está sendo feita no verso 3, e essa pergunta ela é respondida com 4 marcas daqueles que podem subir e permanecer na presença de Deus. Bem, quem pode fazer isso? Quem pode subir e permanecer na presença de Deus? O que é limpo de mãos, o que é puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade, o que não jura dolosamente. Este pode, ou estes podem, sim, subir e permanecer na presença de Deus. Aqui estão as marcas daqueles que podem entrar e ficar na presença de Deus. Gente de coração puro, de conduta pura, sem cobiça, comprometido com o nome de Deus. Agora, sinceramente, quem subirá, quem permanecerá, humanamente falando, diante da presença de Deus? Santo apenas Cristo foi e é. É por isso que eu e você temos que olhar para esse texto entendendo que nós servimos a Cristo e por isso, pela fé em Cristo, nós nos tornamos cada vez mais, à medida de que Cristo vai nos transformando, nós vamos cada vez mais tendo o caráter de Cristo que vai sendo formado em nós. Ou seja, pela fé nós buscamos ter o caráter de Cristo, pela fé Cristo vai nos tornando cada vez mais parecido com Ele. Pela fé nós subimos à presença de Deus, pela fé nós nos tornamos justos, não pelos nossos méritos, mas porque somos justificados por Deus.
Pela fé, nós permanecemos na presença de Deus. Pela fé, nós somos santificados do nosso pecado. Pela fé, o nosso coração e as nossas mãos vão se tornando cada vez mais puros, porque nós vamos abandonando as práticas do pecado e Deus vai nos transformando, e Deus vai moldando nossa vida, e Deus vai moldando nosso caráter. Pela fé, eu e você podemos viver e permanecer na presença de Deus. E o texto nos diz que há uma recompensa para aqueles que estão em Deus, para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, eles terão uma recompensa. Versos 5 e 6, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Bem, nós estamos diante do Rei da Glória, daquele que é digno de receber toda a honra, glória e louvor, e a palavra de Deus nos diz que Ele é santo e que Ele requer de nós a santificação, a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está registrado no texto de Hebreus. Eu e você precisamos aprender a viver para agradar o Rei da Glória, que é santo. Agora, há uma terceira notícia que esse texto nos dá. O Rei da Glória é forte, o Rei da Glória é poderoso e Ele é vitorioso sobre tudo e todos. O verso 7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor vitorioso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu quero que você, meu irmão e minha irmã, imagine essa cena. A procissão de Deus chegou em Jerusalém. Deus chegou em Jerusalém, a presença de Deus chegou em Jerusalém. E o que o salmista Davi está dizendo é: abram as portas, cidade, porque nós receberemos o Rei da Glória. Segundo o texto, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é vitorioso. O texto está terminando revelando a majestade de Deus. O texto está revelando que nós estamos diante de um Deus que é santo, que é poderoso, que é vitorioso nas batalhas, e é por isso que eu e você precisamos nos render diante da presença desse Deus. Esse texto está nos caminhando, nos levando para o entendimento de que a nossa expectativa é sempre preenchida quando nós entendemos que nós servimos ao Deus Criador, ao Deus que é santo, ao Deus que é poderoso, vitorioso nas batalhas, e este é o Rei da Glória. É por isso que a minha expectativa, a sua expectativa, deve repousar nesse Deus que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Esse é o Senhor dos Exércitos. Esse é o Deus que controla todas as coisas, todas as nações. Esse é o Rei da Glória, vitorioso sobre tudo e sobre todos. O verso 7 está nos anunciando de uma forma peculiar, transmitindo a ideia de um acontecimento glorioso. Trata-se de uma menção do Messias, que vem para reinar. É o Senhor valoroso, poderoso, o Senhor vitorioso nas batalhas. Diga para mim, meu irmão e minha irmã, se esse ano de 2021 foi ou não está sendo um ano de batalhas, de dificuldades, até mesmo de derrotas. Mas eu e você podemos contar com a presença do nosso Deus, que é Criador, que é santo, mas acima de tudo, esse Deus que é digno de ser honrado, adorado, esse Deus que é poderoso nas batalhas, esse Deus que reina sobre nossas vidas. O salmista e todos aqueles que são servos e servas de Deus devem então se render, devem honrar a Deus como governador, como Senhor de nossas vidas, devem viver para respeitá-lo, reverenciá-lo. Como súditos desse rei, nós devemos não dar a sobra, mas nós devemos dar o melhor de nós, do nosso tempo, da nossa força, do nosso entendimento, dos nossos esforços, do nosso amor a esse Deus. E veja bem, querido, querida,
Os cristãos veem Jesus Cristo como o Senhor da glória. É o Senhor da glória que vai ser e já foi e será adorado, honrado. É por isso que nós devemos abrir as portas da nossa cidade, da nossa casa, dos nossos corações para recebê-lo como Rei da glória. Ele que foi adorado na sua vida, na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição, e será adorado de uma vez por todas na sua volta, quando ele virá buscar novamente a sua igreja. Eu quero concluir dizendo que hoje nós vivemos a expectativa de retornarmos ao culto presencial. Está muito perto, muito mais perto do que já esteve. Nós estamos na expectativa da volta, da comunhão física com os irmãos e com as irmãs. Isso é maravilhoso, isso nos traz alegria. Mas, sinceramente, não há nenhuma maior expectativa do cristão do que a espera da chegada do Rei da Glória, sendo honrado e glorificado de uma vez por todas. E enquanto isso, eu e você precisamos aprender e viver algumas lições. Primeiro, de que nós somos o templo do Senhor, Ele reina em nós, de que o Espírito Santo habita em nós, de que, em segundo lugar, nós somos chamados a marchar em meio às batalhas, em meio às dores, entendendo que o Rei da Glória está na frente, cuidando do seu povo. Entendendo que eu e você precisamos demonstrar as marcas daqueles que vivem na presença de Deus, daqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, daqueles que não vivem mais escravos do pecado, mas se tornaram servos de Deus e por isso vivem para agradar a Deus e para não pecar, aqueles que são chamados a serem santos, aqueles que buscam a presença de Deus e que cada vez mais vivem na expectativa iminente da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quais são as suas expectativas desse ano, do ano que vem. Eu estou e vivo cheio de expectativas. Eu estou e vivo cheio de expectativas da nossa volta, da nossa caminhada enquanto igreja, do retorno às atividades e também na minha vida pessoal. Eu sei que você também vive cheio de expectativas. Isso é maravilhoso. Mas a nossa maior expectativa deve ser viver para a glória de Deus. Honrá-lo, glorificá-lo em nossas vidas. E viver como súditos, entendendo que nós devemos dar o nosso melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso investimento, dos nossos esforços, o melhor da nossa vida, o melhor dos nossos anos. Nós devemos viver para a honra e glória desse Senhor, Rei da Glória, esse Senhor que é forte, é poderoso, é vitorioso nas batalhas. Que Deus, sinceramente, nos ajude a vivermos essa excelência de vida, compreendendo que Ele é criador de todas as coisas, de que Ele é santo e requer de mim e de você separação, santidade, uma vida cotidiana de mudanças. E Ele é forte, é poderoso e é vitorioso nas batalhas. Por isso que Ele nos declarou na cruz do Calvário, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vitoriosos, apesar das lutas, das batalhas. Nós podemos confiar no nosso Deus, porque nós não teremos nunca as nossas expectativas frustradas. Que Deus sinceramente nos ajude, que Deus sinceramente, através do seu Espírito, complete o incompleto e continue reverberando dentro de nós o texto da sua palavra. Vamos mais uma vez nos render na presença de Deus com cânticos. Perdão e compaixão, todos
Meu irmão, minha irmã, nós vamos agora fazer a oração final, vamos receber a bênção do Senhor, vamos cantar o Amém Tríplice e depois nós vamos passar alguns vídeos da reforma, atualizando você do que foi feito nessa semana. E aí, depois do vídeo, eu vou voltar para a tela para conversar com vocês sobre o nosso mutirão do dia 20 e do dia 21. Então, por favor, não saia daí, ok? Vamos orar, Senhor? Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque em meio às expectativas frustradas, em meio às falsas expectativas que nós colocamos em pessoas, em coisas, em situações, o Senhor está no trono. E o Senhor é aquele que não frustra nenhuma expectativa. Sempre que nós precisamos, o Senhor está do nosso lado. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque quando nós atravessamos o deserto, não são as nossas pegadas que vemos na areia. São as suas pegadas, ó Deus, que nos carregam no colo, nos protegendo e nos fortalecendo em meio às dores. Quando nós nos sentimos, ó Deus, sozinhos, é o Senhor que está do nosso lado. Quando nós nos sentimos cansados, a Tua palavra diz que é o Senhor que alivia os nossos fardos. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus, o nosso Senhor. E, ó Deus, por favor, preenche em nossos corações as expectativas de vivermos uma vida em Tua palavra, no Senhor, a vivermos uma vida verdadeira no Senhor. Reconhecendo, ó Deus, que o Senhor é criador de todas as coisas e, portanto, o Senhor que nos criou. E nos criando, o Senhor tem, ó Deus, uma responsabilidade de cuidado, de nos manter, e é isso que o Senhor tem feito durante todos os dias da nossa vida. Mas o Senhor é santo, o Senhor é separado e o Senhor requer que todos nós nos mantenhamos, ó Deus, santos, homens e mulheres que cada vez mais buscam a sua presença. E, ó Deus, que o Senhor receba toda a honra, glória e louvor, porque nós reconhecemos que o Senhor é forte, é poderoso, é vitorioso no meio das batalhas. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos e também, ó Deus, em Tua presença nós dedicamos ao Senhor o nosso culto, a nossa vida, e que o Senhor, durante essa semana, possa completar o incompleto, nos abençoando com toda sorte de bênção, e, ó Deus, sendo conosco, conforme a Tua palavra diz. Assim oramos, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão, a consolação e o fruto do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais um dia para trazer um pouco de informação para vocês. Graça e paz a todos vocês. Já começou a pintura aqui, ó, da parte de baixo. A parte inferior já está sendo toda pintada. Está ficando tão bonito. Olha lá, já está tudo pintado já. Seguimos com a nossa obra, né? Lá ao fundo nós já temos o pedreiro que já vai fazer a concretagem dessa viga, né? Já vai fazer o reboco dessa viga e já vai trazer outro aspecto para a nossa igreja, outro visual. A
parte elétrica, por enquanto, vai ficar do jeito que está aqui, né? A gente já colocou algumas luminárias, né? Essa parte elétrica, ela vai finalizar só quando a gente colocar o forro, né? Que será a parte final. Mas, por enquanto, já está pronto para a gente poder começar a usar o templo. Aqui a gente está dentro do banheiro feminino, já está pronto o gesso, as paredes já estão todas prontas. Meus irmãos, estamos chegando na hora de regressarmos à casa, à nossa nova casa. Passamos muitas dificuldades até aqui, mas o Senhor nos levou à vitória em todas as batalhas. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Como vocês perceberam, pela presbítera Shirley, nós estamos assim quase concluindo essa primeira etapa para que a gente possa ter os nossos cultos presenciais. Então, a semana que vem, nós vamos dar mais um passo para esse regresso. Semana que vem, no dia 20 e 21, no sábado que vem, no dia 20 e 21, nós vamos fazer então um mutirão lá de limpeza. Como vocês viram, nós tivemos que contratar um pintor para concluir ali essa pintura, que vai ser um pouco provisória, mas ela está muito bonita. E nós vamos agora, não só para o templo, mas como para a parte de cima, para o prédio lá de educação cristã, nós vamos fazer uma limpeza. Então, nós vamos precisar de muita gente. Vamos precisar que você possa ir lá nos ajudar. Você que tem maquininha, você possa levar, você tem rodo. Por favor, nos ajude. Nós vamos fazer essa limpeza, começando no sábado, às 8 horas da manhã. No sábado, às 8 da manhã. A gente vai até ali perto do almoço, a gente volta à tarde do sábado. E, se necessitar, nós vamos para o domingo pela manhã. Então, veja bem, dia 20, no sábado, às 8 da manhã, vamos até por volta das 11, 11h30, paramos, vamos para o almoço, voltamos à tarde, ali mais ou menos por volta das 13 horas, 13h30, e vamos até por volta ali das 17 horas e voltamos no domingo, se tiver necessidade, no domingo do dia 21 às 8 da manhã. Então, por favor, você que quer nos ajudar, dia 20, dia 21, a partir das 8 da manhã, lá na igreja, leve sua maquininha, leve o seu rodo, leve sua vassoura, leve tudo que você puder para nos ajudar, para a gente fazer uma limpeza geral na nossa igreja, ok? Então, meu desejo é que você possa estar bem, ou melhor, que você possa passar uma semana abençoada na presença de Deus, que tenhamos uma semana muito abençoada e que possamos nos encontrar lá no sábado, lá no mutirão da igreja. Você vai ser muito bem-vindo lá. Deus abençoe e, antes de sair, veja mais um pouquinho das fotos que foram tiradas durante essa semana. Boa semana a todos. Fiquem na graça do Senhor.